Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar a estudar a Nova República, que é o período que a gente tem depois da ditadura militar e que se estende até os dias de hoje. Então a gente vai começar a ver os presidentes e nesse vídeo eu vou começar a falar sobre o primeiro presidente que a gente tem, aquele que está lá em cima, é o Bigodon, o Sarney. Então vamos lá. Então, só lembrando algumas coisas que aconteceram, né? A ditadura militar, que é esse período que vai de 1964 a 1985, é dividido em duas fases. Os três primeiros presidentes, eles fazem parte do que nós chamamos de endurecimento. E a partir do quarto presidente, Ernesto Geisel, e o seu sucessor, João Batista Figueiredo, a gente tem uma fase que nós chamamos de redemocratização. E o que os militares quiseram fazer foi uma redemocratização que fosse lenta, gradual e segura. Para isso, eles acabaram fazendo alguns esquemas, a Lei Falcão, o Pacote de Abril, que era tudo coisas para evitar que esse processo de redemocratização acontecesse muito rápido. E uma outra característica que a gente tem nesse processo de redemocratização foi o que o presidente João Batista Figueiredo fez, que foi a lei da anistia, onde é que ele perdoou os presos políticos e acabou perdoando os militares torturadores, os policiais torturadores também. E uma das características mais marcantes que a gente tem no final desse processo de redemocratização foi uma grande mobilização popular que nós chamamos de campanha Diretas Já, que é o que dá para ver nessas imagens que estão aqui em cima, onde é que o povo foi para a rua e ele estava exigindo que eles pudessem escolher, através do voto direto, quem seria o próximo presidente do Brasil. E essa campanha, foi uma grande campanha aqui no Brasil, foi uma das maiores mobilizações populares que a gente teve aqui no Brasil, E até teve uma emenda parlamentar de um cara chamado Dante de Oliveira para tentar fazer com que o voto para presidente se tornasse direto. O problema é que toda essa mobilização popular e essa emenda Dante Oliveira acabou fracassando, não deu certo. A eleição, ela continuou a ser indireta. Mas mesmo com eleições indiretas, os principais candidatos que existiram, eles eram civis, E os dois principais candidatos que nós temos são esses que aparecem aqui em cima, O Tancredo Neves, avô do atual político de Minas Gerais, Aécio Neves, e o outro é Paulo Maluf, ex-governador do estado de São Paulo, tinha sido senador biônico pela Arena. Esses dois são os principais candidatos que nós vamos ter durante as eleições de 1984. Quem vai acabar ganhando essa eleição vai ser o cara que está aqui do lado, o Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito através de voto indireto depois da ditadura militar. Só que tem um problema. Quando ele ganhou, ele vai assumir uma doença que ele já tinha durante o período das eleições. Então, o que aconteceu? Durante o período das eleições, ele começa a dar alguns sintomas, começa a dar alguns sinais de uma doença. A doença era uma doença relativamente simples, chamada de diverticulite, que é uma inflamação dos divertículos, que são umas reentrâncias que existem no sistema digestivo. Só que o que o Tancredo Neves ficou com medo é que se ele fosse se tratar, se ele fosse fazer uma cirurgia, se ele fosse fazer um tratamento público, um tratamento médico público, ele ficou com medo dos militares aproveitarem essa fraqueza, essa aparente fraqueza dele, dessem um golpe, afastassem ele do poder e a ditadura permanecesse. Então, por causa dessa insegurança, ele resolveu não tratar, ele resolveu não abrir, ele resolveu não se consultar, não fez cirurgia. Só que a situação foi se agravando, 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 até que chegou um momento em que ele teve uma crise muito grande, ele acabou sendo internado, ele teve que fazer algumas intervenções, acabou fazendo algumas cirurgias. Essa foto que aparece aqui do lado, é uma foto que eles tentaram publicar para mostrar que ele estava bem, O médico que está do lado dele está segurando aqui atrás, está segurando o soro com o remédio que ele estava tomando. E depois de um tempo internado, o que aconteceu? Tancredo Neves acabou morrendo. Então, o primeiro presidente civil que nós tivemos depois da ditadura militar nem chegou a tomar posse, ele acabou morrendo literalmente um dia antes de poder tomar posse. Quem vai tomar posse no lugar dele é essa figura que está aqui do lado, chamado de José Sarney. José Sarney era vice-presidente do Tancredo Neves, ele tinha sido também, ele era do partido Arena, que era o partido que apoiava a ditadura militar, ele vai acabar se tornando o primeiro presidente do Brasil, primeiro presidente civil do Brasil depois desse período da ditadura militar. E o que ele vai pegar é uma baita de uma crise econômica causada, pelo milagre econômico brasileiro. Então, o milagre econômico brasileiro fez com que o Brasil crescesse muito, mas ele aumentou tanto o endividamento
orçamento público do Brasil que ele causou uma crise que nós chamamos de hiperinflação. O que é inflação? Inflação é o aumento dos produtos, ou, em outras palavras, é a perda do poder de compra do seu dinheiro. Se antes você ganhava R$100, você conseguia comprar uma quantidade de produtos, mas à medida que o preço dos produtos sobe, né, o teu poder de compra com esses R$100 ele acaba diminuindo. Isso nós chamamos de inflação. Nós estamos tendo, nos últimos anos, uma inflação relativamente controlada, 3% ao ano, 4% ao ano. 2015 foi um ano pior, que a gente teve uma inflação de 10% ao ano. Nesse período, a inflação chegava a ser 80% ao mês. A gente teve anos onde a inflação chegou a 800%, 1.300% ao ano. O que significa isso? Que os preços eles eram remarcados praticamente todos os dias. Todos os dias se ia no mercado e o preço estava diferente. O preço subia constantemente. O poder de compra do dinheiro diminuía muito e muito rápido. É o que nós chamamos de hiperinflação. E esse era o principal problema econômico que o Brasil tinha nesse período. E para tentar conter esse problema econômico, o José Sarney vai fazer um plano chamado de Plano Cruzado. A principal característica do Plano Cruzado era o tabelamento de preços. O que significa isso? O governo dizia, tal produto pode custar tanto, tal produto pode custar tanto, tal produto pode custar tanto. O preço era tabelado pelo governo. E se você cobrasse um preço além disso, as pessoas que eram os fiscais do Sarney, que usavam um bottom, como esse aparece do lado, iam lá com a pranchetinha dizendo, o leite tem que custar tanto, a carne tem que custar tanto. E se o preço tivesse diferente, aquele mercado podia ser denunciado e aquele mercado podia ser fechado pela Sunab, porque ele estava praticando um preço diferente do que estava no tabelamento. O que os mercados faziam? Às vezes eles tinham que vender o produto por um preço abaixo do seu preço de custo, comprava por 10 e o preço de tabela dizia 8. Então o que os mercados faziam? Eles deixavam de colocar os produtos na prateleira. Se ia para o mercado e as prateleiras estavam vazias, não tinha papel higiênico, não tinha escova de dente, às vezes não tinha carne, não tinha leite, tudo isso sumia dos mercados. Mas existia um mercado paralelo, existia um mercado onde é que você comprava na clandestinidade, um mercado negro, onde é que você comprava aquele produto mais com ágio, ou seja, um produto maior. Então, se o leite custava 10, você ia para o mercado e não achava ele por 10, você comprava ele por 20 com alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que vendia o leite. Tá? Então, o que aconteceu foi que esse plano cruzado, mesmo com esse tabelamento de preços e fiscais Sarney, acabou não dando certo, não resolveu os problemas econômicos do Brasil. E uma outra característica que a gente tem do governo Sarney é que vai ser convocada uma Assembleia Constituinte e esses deputados que vão se reunir nessa Assembleia Constituinte vão trabalhar durante um bom período de tempo. Em 1988, eles vão lançar a nova Constituição do Brasil. Essa nova Constituição do Brasil é conhecida como a Constituição Cidadã de 1988, e é a Constituição que está em vigor no Brasil até os dias de hoje. E ela tem algumas características. Uma das suas características principais é o artigo 5º que você tem da Constituição, que garante liberdade de expressão. Ou seja, com esse artigo 5º, você tem o respeito à liberdade política de expressão, à liberdade religiosa. Você não pode ser preso ou punido por causa da sua opinião, por causa da cor da sua pele, por causa do seu viés político. Então existe esse respeito à liberdade individual. Uma outra característica, depois de um período de ditadura com eleições indiretas, o voto volta a ser direto, ou seja, o povo vota em quem é presidente do Brasil. E essa Constituição garante uma série de direitos sociais, direitos civis, direitos de liberdade para as pessoas. E por causa disso, essa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã, e o grande patrono dessa Constituição é aquele que aparece lá em cima, é o deputado Ulisses Guimarães. E como as eleições agora se tornaram também diretas, em 1989, no final do governo Sarney, a gente vai ter aí uma campanha eleitoral. E essa campanha eleitoral teve um monte de candidatos, mas nós temos 3 candidatos que são os candidatos principais.
Um candidato era o candidato bonitão, que a mídia gostava, que a revista Veja gostava, que a Globo gostava. Esse era chamado Fernando Collor de Mello, né, um político de Alagoas, né, bonitão, casado com uma socialite, andava de jet ski, fazia exercícios físicos, jogging, Cooper. Esse é o cara que a mídia escolheu para ser o próximo presidente do Brasil. Do outro lado, a gente tinha um ex-metalúrgico, sindicalista, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores do Brasil, né, que tinha um discurso muito radical, um discurso praticamente, né, que as pessoas identificavam com o comunismo, e as pessoas estavam com muito medo que esse cara fosse assumir o Brasil. Né? Até algumas pessoas diziam, ó, se o Lula assumir o poder no Brasil, eu vou fugir daqui, vou para outro lugar. Né? Então o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele disputou as eleições de 89 com um discurso muito radical. E o outro candidato que nós temos é um candidato que ele iria concorrer às eleições de 89, um apresentador de televisão, né, chamado Silvio Santos, que quis concorrer ao cargo de presidente do Brasil. Né, acabou não dando certo, né, porque alguém não queria que ele disputasse, eles vasculharam toda a candidatura dele, encontraram um erro numa ata, que faltou uma assinatura, e a candidatura dele acabou sendo impugnada, ele acabou não podendo concorrer. E nesse cenário todo, quem vai se tornar o próximo presidente do Brasil é o Fernando Collor de Mello, é ele que vai ser vitorioso e vai se tornar o primeiro presidente eleito no Brasil através do voto direto depois da ditadura militar. Né? E o governo do Collor a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.